Olá, eu sou a Crislane Camila e esse é o podcast Por que a Pergunta? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o tema liderança nessa temporada e eu trouxe como convidado o nosso ilustre Fábio Boing, que tinha que ser o primeiro a participar do podcast depois de tantas perguntas que eu já fiz para ele no dia a dia. É isso aí. Obrigado, Cris. Bom dia, né? Estamos aqui de manhã gravando esse podcast. Obrigado pelo convite novamente, né? Imagina. Um prazer aí ser o cobaia oficial do vídeo, né? E a intenção aqui é bater um papo mesmo, né? A gente é um bate-papo descontraído, leve, pra gente trocar ideia, né? Trocar ideia sobre liderança. É isso aí. Tô aqui com o meu chazinho já, né, pra gente dar uma aquecida. Ô Fábio, uma pergunta aleatória primeiro. A gente tava falando antes de viagem e de tomar um gole antes de começar, mas é um gole de água, tá? Aqui no Brasil, no caso. Qual que é a tua bebida alcoólica preferida? Tem duas. Por quê? Cerveja e Campari. E as duas juntas. As duas juntas. É. Dá pra misturar? Não, em copos diferentes, né? Ah, tá. Campari é um aperitivo, tem um gosto mais peculiar, né? Um gosto mais forte. Uhum. E a cerveja é tradicional, né? Então essas são as duas preferidas hoje. E as não alcoólicas? Não alcoólicas? Água. Água com gás. Ah, por isso trouxe aí já. É, tá aqui do lado. A gente não vai mostrar pra não julgar a marca, porque nós estamos sendo calmos, tá? É. Bem Mas água com gás, toda a refeição praticamente, tá junto. Uhum. E café. Ah, é café, é verdade. Café. Todo brasileiro gosta de café. Ou Sem quase açúcar. todos. Sem açúcar, preto sem açúcar. Ah, então tá certo. Que bom. E o café tem muito a ver com o teu dia a dia, né? E o teu dia a dia é sobre liderança já há um bom tempo. Sim. Quando a gente fala em liderança, eu tenho algumas curiosidades para te perguntar que eu ainda não perguntei. Por mais que eu fiz um monte de perguntas, tem algumas que eu ainda não faço nem ideia da tua resposta, no caso. Que é relacionado ao futuro de inteligência artificial. Eu percebi que tu começou a usar mais inteligência artificial recentemente. Eu queria que tu contasse para mim, a partir de quando tu começou a usar, quais que tu utiliza e quais que tu mais gosta. Sim. Eu acho que a inteligência artificial ela já está embarcada no nosso dia a dia há um bom tempo, né? Em pequenas coisas que às vezes a gente não percebe. Por exemplo, né? Muitas pessoas têm Alexa em casa. Alexa é uma inteligência artificial, né? E isso já vem de um bom tempo, né? As pessoas às vezes usam o comando por voz no celular, né? Ou em algum outro lugar, e tudo é inteligência artificial. Então, eu acredito que a inteligência já está no nosso dia a dia, a gente não percebe, né? E no trabalho, né? Voltado à liderança, principalmente, né, Cris? E olhando para a liderança não só de pessoas, mas liderança como um todo, gestão como um todo, né? Eu vejo que hoje a inteligência artificial ela vem muito para dar eficiência ao trabalho, né? E é dessa forma que eu uso mais. E venho usando nos últimos meses de maneira muito ativa e todos os dias, né? Tu sabe, tu acompanha. E sempre nesse sentido de ganho de eficiência, né? De rapidez para uma resposta, de rapidez para fazer um texto, para adaptar algum material, né? Alguma resposta. Então, eu vejo que hoje a inteligência artificial está indo muito ela entrega muito essa linha, né, de eficiência. E eu comecei a usar, assim, por curiosidade, né? Nos últimos meses mesmo, em 2024, foi quando eu comecei de fato a usar a inteligência artificial, né? O ChatGPT eu acho que trouxe muito a inteligência artificial para a cabeça, para a mente das pessoas. Né? E é uma ferramenta que eu uso bastante, né? Uma ferramenta que eu uso bastante, assim como também o Copilot, que é uma ferramenta que está embarcada também com a Microsoft, eu uso no meu dia a dia. Então são as duas que hoje eu uso mais, olhando para né, para a eficiência do trabalho no dia a dia. Interessante. E tu tem preferência por uma ou outra? Qual que é a melhor? Ou depende da situação? Como é que tu aplica isso no dia a dia? Depende da situação. Hoje eu tenho preferido o ChatGPT, porque ele já aprendeu com as interações, né? E esse é o legal da inteligência artificial. Então,
quanto mais você interage com ela, melhor ela vai responder você, né? Então, hoje eu prefiro pelo ChatGPT por isso. Né? Mas o Copilot também tem seus benefícios porque dentro de uma organização você tem arquivos que são restritos, os que estão salvos dentro do OneDrive, por exemplo, e o Copilot ele consegue buscar informações dentro desses arquivos, dentro das suas pastas, né, dos teus arquivos, e fazer um resumo para aquilo que você pede no âmbito profissional ali da coisa. Então, são situações um pouco diferentes, mas eu acho que o ChatGPT acaba sendo mais abrangente nesse sentido. Olha que legal. Tu foi falando do Copilot, de buscar os arquivos que já estão dentro da organização, isso me lembrou uma série. Qual? A série Suits. Sim. Que é de advocacia e tudo Vai mais. sair mais uma temporada do Suits, eu vi ontem. Vai? Vai, a última temporada. Tem que a última, não acabou ainda? Não acabou ainda. É muito boa, né? Não, é boa assim, eu gostava também de assistir. E aí eu lembro assim, quando tinha algum caso, alguma coisa que eles lembravam de algo parecido, aí iam lá os assistentes, buscar, não era assistente que fala, né? Eu não lembro o nome. Sim, tipo... Acho que enfim, esse nome aí. Essas pessoas importantes, daí iam lá e olhavam numa arquivo sala, por arquivo, a caixa, viravam à noite, lendo, grifando, pesquisando. Hoje daí tem o... Em uma pergunta, em 5 segundos, tu pode ter a resposta. Pois é, caraca. Acho que a inteligência artificial, por isso que eu comento, assim, né? Ela já está embarcada no nosso dia a dia, a gente acaba não percebendo, mas ela está vindo principalmente hoje para esse ganho de eficiência, assim, né? No futuro, eu acho que ela pode entregar muito mais, né? Mas, principalmente para esse ganho de eficiência, é o que já está mais comum, né? Entre as pessoas. E saindo um pouco do âmbito de liderança, né? Tem inteligência artificial, pode estar em vários meios, né? No automotivo, né? Com os carros, né? Segurança, né? Hoje tem drones que já fazem leitura por meio de inteligência artificial para saber se a Cris, por exemplo, tem um perfil de bandida, né? Se tem um perfil criminoso e avisa a polícia que aquela pessoa tem um perfil criminoso. Então, cara, vai para muitos... inteligência artificial abre um leque aí de opções que pode ser atuado, né? Isso eu vejo que é mais para as tuas atividades, para as tuas entregas. Agora, para as tuas entregas, claro, né? Porque tu também tem lideranças acima de ti, alta gestão. E como que tu usa a inteligência artificial agora em outros dois momentos? O primeiro é teu autodesenvolvimento. E o segundo daí eu vou falar depois. Sim. Como eu comentei, né? As ferramentas que eu mais uso hoje, elas já me conhecem. Né? Já conhecem principalmente o âmbito profissional que eu tenho por conta das perguntas que eu faço para ele. Para o meu autodesenvolvimento, eu uso ele ativamente, assim, né? Para me pedir feedback, para entender se eu estou no caminho certo, para geração de PDI, né? E aí... Só um segundo, PDI, para quem não está habituado com o termo, é Plano de Desenvolvimento Individual. Isso. Basicamente um plano de carreira que tu faz para si mesmo, para se desenvolver e visando atingir um determinado objetivo num prazo X. Boa, obrigado. Para geração de PDI, plano de carreira, né? Então, o Copilot ou o ChatGPT, eles ambos podem ajudar nesse processo, né? E facilita muito, né, essa questão, desde que tu tenha claro e consiga deixar claro para ele também onde tu quer chegar, né? Porque senão ele vai te dar qualquer resposta que no final das contas não vai fazer sentido para você, né? Então, tu tem que ter clareza de onde tu quer chegar, tem que ter clareza mínima das etapas que tu quer cumprir, para que ele possa te ajudar a te guiar nesse caminho, né? Então eu uso hoje dessa forma. Vamos ajudar a Cris aqui, vamos me ajudar num exemplo prático. Como que tu faz as perguntas para o ChatGPT te ajudar da melhor forma possível? Porque eu vivo esquecendo que existe essa ferramenta. Às vezes eu pergunto alguma coisa pro Fábio, porque não sabe, a gente trabalha junto. Aí ele assim, tu já pediu pro ChatGPT? Aí eu falei, não, eu esqueci que ele existia de novo. E agora falando também em desenvolvimento. Eu vou pensar num tema, algo que eu ainda quero desenvolver, e daí a gente vai criar o meu plano de desenvolvimento com o Fábio. Isso. Pensar. Pode ser alguma coisa aleatória? Pode. Não necessariamente algo que eu quero realmente pôr em prática?
Pode ir. Tem um corte porque eu ainda não consegui pensar num tema para a gente trabalhar aqui de plano de desenvolvimento usando a inteligência artificial. Vou pensar em algo aleatório. Vou pensar em algo aleatório. Vendas. Vamos pensar em vendas. Porque eu quero vender esse podcast para você. Isso aí. Você quer vender o podcast? Então, vender o conteúdo, né? No sentido de pessoas virem assistir. É de graça. Tá? Nesse sentido, Cris, acho que tu tem que dar o ponto primeiro, né? O que tu quer? Tu quer vender o podcast. Isso. Né? Eu quero que o podcast atinja o máximo de pessoas possíveis para que elas aprendam junto com a gente e se autodesenvolvam. Isso. Então, ó, já tem um objetivo do teu podcast, que é aprender com a gente e se autodesenvolver. Tu tem um público-alvo que tu também quer alcançar, né? Sim, neste momento, o público-alvo do podcast são pessoas que pretendem estar em cargos de liderança ou que ainda estão em dúvida. Sim. Então, aqui a gente já tem algumas características do podcast, né? E o que tu quer, né? Tu quer vender o podcast, tu quer alcançar as pessoas que... Quem, né? Isso, já tem o quem, tu já tem o objetivo do podcast, né? Também, que Sim, o tema liderança nessa que é o temporada. tema de liderança. Então, quanto mais informações nesse sentido tu der pro ChatGPT, melhor ele vai te ajudar. Então, tu pode pedir para ele, ChatGPT, por exemplo, né? Ou Copilot, me ajude a fazer um plano de vendas para o meu podcast, que é focado em liderança, que tem um público XYZ, né? E que, enfim, aí você vai dar as características que tu comentou aqui agora. Tu pode também trazer quais canais que tu quer vender ele, né? Se tu quer impulsionar pelo Instagram, por exemplo, né? Segura um segundo. Isso aí, gente. Quem está assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Instagram, tá nas duas plataformas, tá? Então pode acompanhar alguns cortes no Instagram ou o conteúdo completo no YouTube também. Fica ligado. Isso, então todas essas informações são importantes para ele dar uma resposta que seja personalizada para você, né? Senão pode vir uma resposta mais genérica que não vai te dar o caminho que você precisa, né? E esse aqui a gente está dando o caso da venda do podcast, né? Mas ligando isso ao autodesenvolvimento, que era a pergunta anterior, se você sabe onde quer chegar, se você sabe as suas principais qualidades, né, os seus principais desafios, você deixar claro isso para o ChatGPT, com certeza ele vai te ajudar a fazer um plano bem estruturado para o seu desenvolvimento. Então, meio que eu posso já trazer todas essas informações na pergunta, ou eu posso, com base nas respostas dele, ir afunilando e trazendo mais detalhes da minha situação atual. Com certeza, né? A primeira resposta dele não precisa ser a última, né? Você pode falar, olha, não gostei de tal parte, né? Acrescente X coisa, né? Altere, acrescente, retire, né? Todo esse comando tu consegue, né? Ou seja mais específico, né? Ou me dê exemplo de livros que eu posso ler para que eu consiga melhorar aquela competência, né? Então, tudo isso ele vai poder te ajudar, mas tem que ser específico, né? Se não for específico, ele vai te dar qualquer resposta. Bem interessante. Caiu, mas já voltamos, já recuperamos, estamos de pé, ninguém machucado. Aí ela ouviu a gente e cortou do ar no podcast. Mas nós somos persistentes, então vamos tentar de novo. A última pergunta que eu tinha te feito no vídeo era pra gente falar sobre o terceiro gomo, né? Que você já falou sobre tuas entregas, usar a inteligência artificial para as tuas entregas para alta liderança e para o teu autodesenvolvimento. Aí o terceiro ponto era usar ela para desenvolver outras pessoas, tu já usou ainda ou ainda não, e para resultados. Sim. Fala um pouquinho pra gente. Boa. Confesso que ainda não usei muito a IA para desenvolvimento de pessoas, mas vejo que tem muito espaço para isso, né? Desde o recrutamento das pessoas, eu acredito que já dê para fazer, né? Por exemplo, você pega o perfil de uma vaga, você pega a gravação de algumas entrevistas e a IA pode te indicar qual que é o nível de conexão, né? Ou de match, né? Entre a pessoa e a vaga. Então acho que ela já pode fazer isso. Eu nunca testei, mas acho que ela já consegue fazer isso, né? Pegando a gravação de uma entrevista, por exemplo, e o perfil da pessoa com o perfil da vaga, ela já pode fazer isso, né? Então desde o recrutamento
eu acho que já é possível. Depois, também para o desenvolvimento das pessoas, eu acho que a IA pode já ajudar a fazer análises preditivas, por exemplo, da performance de uma pessoa, para entender em qual produto, ou em qual característica, em qual competência que a Cris ela pode se desenvolver baseada em fatos, em dados, né, em números. Uhum. E a análise preditiva ela pode entregar isso, né, e aí indicar para a Cris, por exemplo, qual que é o curso, qual que é a característica, qual que é a competência que ela precisa se desenvolver, né? Uhum. Então, acho que aí ela já pode entregar isso. Eu não uso ainda, mas acredito muito que ela pode entregar isso. E na medida que for treinando a inteligência artificial, né, como um ChatGPT, por exemplo, ele pode começar a te dar feedbacks ou consegue começar a gerar feedback para você dar para uma pessoa, consegue gerar avaliação, né, de competências, por exemplo, para você dar para uma pessoa. Então, tudo pode acontecer, né, nesse âmbito. Eu acho que tem várias possibilidades que a gente pode trabalhar, né, nesse sentido. Isso é bem bacana porque, por ser uma inteligência artificial, a gente pode brincar, né, com o que ela pensa e com o que ela formula. E a gente comentou um pouquinho antes de não aceitar a primeira resposta que ela te dá, e sim questionar mais, dar mais detalhes, revisitar todo esse processo. E aqui a gente pode usar isso para adaptar o perfil das pessoas também. Então, por exemplo, a Cris tem um perfil assim assensado, você sabe que ela gosta de ler. Então, olha, a sua indicação de livro, chat, foi assertiva. Agora, a outra pessoa, ela não curte muito. Então, talvez um resumo do livro, tu comentou também que já usou, né? Seria uma opção para desenvolvimento, até perguntar para ela trazer outras ideias. Quem sabe ela traz um vídeo do TikTok. Um vídeo do TikTok, um podcast, qualquer outro tipo de conteúdo. Então, a gente não precisa ficar preso, desculpa te cortar, ao que ela te dá de resposta, e sim adaptar a nossa personalidade também para ser algo prazeroso para o nosso desenvolvimento, né? Para ter esse match, esse enlace. Sim, eu acredito muito nisso, e quanto mais detalhada a pergunta, melhor vai ser a resposta, né? Então, se eu comentar qual que é o perfil da Cris, né? Qual que é quais são as atividades, as atribuições dela, né? Qual que é o momento de vida hoje que ela tem, né? As minhas percepções sobre ela, quanto mais detalhado isso, e onde a Cris quer chegar também, né? Quanto mais detalhado isso, melhor vai ser a resposta da inteligência artificial, né? Mas aqui falando de ChatGPT, Copilot, né? Essas ferramentas que entregam, né? Que conversam com você, né? Mas a inteligência artificial também pode estar em modelos preditivos para desenvolvimento, né? Ela pode estar em modelos de avaliação de performance, né? De metas, enfim, pode estar em diversas coisas, né? Voltado à liderança e desenvolvimento. A minha pergunta final para ti, ela traz uma reflexão de um caso um pouco mais polêmico. Pensando no avanço da tecnologia, né? O avanço da tecnologia, ele ao longo do tempo facilitou a vida das pessoas e aparentemente, é o que as pessoas costumam comentar, e já tem estudos para isso, foi diminuindo o desenvolvimento cognitivo delas, por exemplo, o raciocínio lógico. Hoje, se eu quiser fazer uma conta, eu vou abrir a calculadora ou o Excel. E na quarta série eu era campeã de decorar a tabuada e fazer conta mentalmente. Isso acabou me deixando um pouco mais... com menos habilidades nesse sentido de raciocínio lógico, aqui usando como exemplo. Então, acredita que a inteligência artificial pode, sim, diminuir a nossa capacidade em coisas que ela já está substituindo, tarefas menores, mas que são tarefas importantes para o desenvolvimento de outras competências e para outras coisas, como se fossem as bases, de tirar a perna de uma cadeira que sustenta ela. Eu acho que a inteligência artificial ela vai moldar, né? Vai moldar os nossos perfis, né? Ou as competências que a gente precisa para determinada coisa, ou para determinada função, até mudar algumas funções, né? Então você citou aqui o raciocínio lógico, né? Pode ser que ela vai moldar isso, né?
vai mudar a forma como a gente precisa do raciocínio lógico. A inteligência artificial ela pode sim substituir algumas competências, algumas atividades, né, mas eu acho que ela vem para gerar um ganho de eficiência, um ganho de escala algumas vezes, né, enfim, mas ela não vai substituir o humano, eu acho, né, não 100%, né, a gente tem que ficar ligado em quais são as características, as competências, as profissões, né, que nós teremos aí no futuro, né? Para daí sim a gente se adaptar também, né, a esse movimento que tem acontecido, né, de cada vez mais inteligência artificial, né. Citei antes sobre robô e inteligência artificial fazendo cirurgia, né. Então as pessoas têm que se adaptar a esse novo momento e encontrar quais são as profissões do futuro e as competências, enfim, né, que a gente vai precisar se adaptar para conviver com a inteligência artificial. Acho que esse é o ponto. Bem bacana. Obrigada pela participação, Obrigado. Fábio. Foi muito bom ter você aqui agora com perguntas oficiais para um podcast, não apenas de conversas por aí. Apesar de que aqui também foi uma conversa, né? Acabou o meu chá, acabou as perguntas. E agradeço também você, pessoal de casa, que nos assistiu até agora. A gente te espera no próximo podcast Por que a Pergunta, nessa temporada com o tema liderança. Te vejo lá. Obrigado, gente.